O Satanás é uma das figuras mais emblemáticas da tradição cristã e, com o tempo, tornou-se a personificação do mal. A sua imagem evoluiu ao longo da história, afastando-se de suas representações bíblicas. No início, o termo utilizado nas Escrituras era Racan, que significa adversário, não sendo assim um nome próprio. Juridicamente, essa palavra era usada para se referir a um acusador, quando foi adaptada do hebraico e aramaico para o grego, tornou-se Satanás. No latim, o termo utilizado para o acusador era diabo, que acabou se tornando assim o nome mais comum para o líder dos demónios. Se formos a analisar, na Bíblia, Satanás não é uma figura central, sendo mencionado em poucas passagens. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus permite que o diabo teste a fé de Jó, mesmo após passar por provações. Jó permanece fiel. No Novo Testamento, Satanás tenta Cristo, mas Jesus resiste com o uso das Escrituras. O próprio diabo, segundo a Bíblia, está sob o controle de Deus. Ele lidera os seus anjos corrompidos e tenta desvirtuar a humanidade, afastando-a do caminho divino. No livro do Apocalipse, Satanás é descrito simbolicamente como um grande dragão, uma representação que ecoa a sua origem como a antiga serpente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Desde o princípio, ele busca a corrupção da humanidade, sendo essa a principal missão do acusador. Historicamente, a imagem de Satanás foi-se transformando. Em um determinado ponto, o diabo da tradição judaico-cristã foi confundido com o deus grego do submundo, Hades. Embora Hades não fosse maligno, a sua associação com a morte fez com que muitos o temessem. Ele governava o submundo, onde os justos eram recompensados e os ímpios punidos. Com o sincretismo, a ideia do submundo foi substituída pelo conceito de inferno, um lugar de punição eterna. A figura de Hades foi aos poucos sendo substituída por Satanás, que passou a ser visto como o governante do inferno. Ao longo do tempo, o diabo herdou a arma de Hades, o vidente, que eventualmente se transformou no famoso tridente. Durante a Idade Média, a Igreja Católica usou imagens assustadoras de demónios e anjos caídos para ilustrar os perigos do mal. Artistas começaram a representar Satanás com características monstruosas, como escamas, asas de morcego, garras e chifres. Na Divina Comédia de Dante, ele é descrito como um ser monstruoso, preso no nono círculo do inferno, onde mastigava pecadores traídos, como por exemplo Judas. No Renascimento, influências da cultura grega levaram Satanás a ser associado ao deus Pan, uma divindade dos bosques com chifres de bode e uma figura metade animal. Essa associação transformou o diabo em uma criatura com chifres, cascos e um corpo peludo, características que permanecem até hoje na imaginação popular.
A associação de Satanás com Lúcifer é uma outra ideia que surgiu ao longo do tempo. Originalmente, Lúcifer não aparece como nome do diabo na Bíblia. Na verdade, era um termo latino relacionado à luz e à estrela da manhã. Em Isaías, o profeta se refere a um rei arrogante como estrela da manhã, que seria derrubado de seu trono. Alguns interpretaram assim, erroneamente, essa passagem como referência ao diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 12. Esse equívoco levou à associação de Lúcifer com Satanás. Outro nome comumente ligado ao diabo é Belzebu, que se originou da divindade Baal, adorada pelos cananeus. A versão judaica do nome Baal-zebu foi usada como uma zombaria, que significa Senhor das Moscas, associando-o como putrefação e morte. A lenda de Fausto, que se vendeu a sua alma ao diabo em troca de conhecimento, também contribuiu para a imagem de Satanás como o tentador e negociador de almas humanas. O poeta alemão Goethe retratou essa história dando um demónio o nome de Mefistófeles. Vestido de vermelho e com chifres, Mefistófeles influenciou a representação visual do diabo até aos dias de hoje. Em resumo, Satanás, tal como o conhecemos hoje, é uma figura que se distanciou bastante de suas representações bíblicas. Ao longo da história, as suas características foram-se moldando, influenciadas por diversas culturas e crenças. Assim, ele passou de um simples adversário a um temido governante do inferno, símbolo máximo do mal no imaginário coletivo.